Qual pincel será que eu devo usar para fazer pintura em bolo? São tantos pincéis, tantas diversidades, tantos formatos, tamanhos, volumes, marcas diferentes. E aí, quais pincéis eu devo usar para fazer pintura em bolo? Porque são muitos. Mas não se preocupe, que eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para o YouTube te lembrar sempre que tem vídeo novo por aqui. Vamos lá então. Olha, eu tenho muitos pincéis. A gente pode se perder, inclusive quando eu comecei a pintar em bolo, não sabia exatamente quais pincéis eu deveria usar. E aí eu saí comprando um monte de pincel que eu via pela frente. Chega uma hora que a gente vai descobrindo e vai decidindo para que serve cada pincel, para qual efeito, mas para que você não precise perder esse tempo e comprar muitos e muitos pincéis, e às vezes até jogar dinheiro fora, porque tem pincel que eu comprei, nem usei direito, ou nem usei, para você não passar pelo que eu passei, eu vou te mostrar aqui hoje quais pincéis ideais para você fazer a pintura em bolo. Eu vou te mostrar e vou demonstrar. Olha, vou começar aqui pelo mais tradicional, que é o pincel de aquarela. A maioria das pinturas que eu faço, eu uso pincel aquarelado. Para você que não sabe, eu estou aqui com esse pincel, que ele é da Ceramic número 4. E ele serve justamente para a gente fazer, especialmente pinturas de paisagens, personagens. Olha, eu consigo tanto com um pincel desse aqui fazer desenhos assim mais fininhos, como eu também consigo, ó, com o mesmo pincel fazer traços bem mais grossos. Então, quando eu quero fazer preenchimentos assim de personagens, traços às vezes um pouco mais finos, eu também consigo com esse pincel, porque ele tem uma pontinha fininha que a gente consegue aqui fazer traços mais delicados e também algumas coisas aqui um pouco mais grossinhas, mais preenchidas. Eu tenho um outro tipo de pincel aqui. Esse pincel, ele se chama língua de gato, porque ele tem esse formato aqui arredondado, parecido com uma língua de gato mesmo. Então, deixa eu pegar aqui um azulzinho, já está aqui diluído. Esse pincel eu já não consigo tanto fazer coisas aqui tão, às vezes, fininhas, delicadas, assim, ele vai me dar muito mais trabalho se eu tentar aqui fazer algo um pouco mais fino. Eu não consigo, como eu fiz aqui naquela hora com aquele outro pincel. Esse pincel que a gente chama de pincel aquarelado redondo, tá? Mesmo que ele tenha essa pontinha fininha, a gente chama ele de redondo. Esse aqui é um língua de gato. Olha, ele é basicamente para preenchimento, assim, quando a gente quer preencher, preencher espaços maiores e com mais rapidez. Então a gente pode usar aqui esse pincel, língua de gato. Olha, ele tem um formato aqui mais arredondadinho quando a gente começa a fazer a pintura com ele. Um outro bem parecido é o pincel reto. Como o próprio nome diz, olha, ele tem essa base aqui de cima reta. Deixa eu fazer aqui uma pintura com ele, para vocês verem que ele tem uma função bem parecida aqui com o língua de gato. A diferença é que ele é bem retinho mesmo quando a gente começa a pintar. Olha aqui, a gente tem um pouquinho arredondado e aqui é um espaço, um início mais retinho. Vini, para que você usa esse pincel? Você usaria para quê? Basicamente para preenchimento. Não faz tanta diferença aqui na pintura em bolo, esse ou esse pincel não, tá? Os dois aqui, se você tem um ou tem um outro, ambos vão cumprir a mesma função, tá? Não tive nunca até hoje que fazer escolha entre um e o outro aqui. Para isso não. E você pode usar também às vezes para preencher espaços maiores na lateral de um bolo. Esse pincel aqui é bem legal. Então esse tipo de pincel a gente tem ele, ó, de diversos formatos. Esse aqui também é um pincel reto, mais largo ainda. Eu posso usar, por exemplo, deixa eu pegar um bolinho que eu tenho aqui. Eu vou usar aqui, ó, para pintar. Se eu quisesse pintar a lateral de um bolo,
eu conseguiria, ó, com muito mais rapidez, obviamente, fazer uma pintura na lateral com ele, até mais rápido do que esse, que tem o mesmo formato, mas é um pouquinho menor. E em relação ao pincel, esse outro pincel aqui, que a gente chama de pincel redondo, nem se compara, né? Eu perderia muito tempo aqui se eu quisesse preencher toda essa lateral. Então, quanto mais largo for o seu pincel, esse aqui também é um pincel bem largo, mais rápido eu vou preencher. Então, normalmente, eu uso esses pincéis mais largos justamente para isso. Tem um outro pincel aqui que eu acho essencial, que é um pincel que a gente chama de pincel filete para contorno. Deixa eu pegar aqui uma cor, vou pegar esse laranjinha que está aqui. Esse tipo de pincel, como o próprio nome já diz, ele serve para você fazer detalhes, ó, fazer contorno de uma imagem, fazer cílios, algum preenchimento mais delicado. Então é um tipo de pincel. Esse aqui é um 30/0 da Ceramic. Ele tem 20/0, dependendo da marca ele se chama 00, 000, 0000. Normalmente quanto mais zero também tem, dependendo da marca, mais fino ele é. Cada marca às vezes tem uma numeração aí, e um mesmo pincel 000 de uma marca, ele vai ser mais fino talvez do que um outro também 000 de outra. E se você quer ver esse pincel aqui sendo utilizado na prática, tem uma aula, clica aqui em cima, que é a aula do Simple, que eu ensinei a fazer contornos perfeitos, e lá você vai aprender melhor ainda sobre esse pincel aqui. Tem um outro pincel também que eu adoro, que é o pincel de maquiagem. Esse aqui eu uso para pintura a seco. Então deixa eu ver um corante aqui que esteja seco. Olha esse rosinha aqui, ele está seco no meu recipiente. E eu faço preenchimentos aqui, ó. Quando a gente quer fazer pintura a seco, eu uso esse pincel. Ele dá um efeito diferente aqui. A gente consegue ver, né? Olha a diferença dessa pintura aqui transparente, aquarelada, para essa pintura aqui mais opaca. É quase como realmente trabalhar com maquiagem, preenchimento aqui de maquiagem. Olha como é que ele fica bem diferente. Dá para você também fazer preenchimentos mais suaves, assim mesmo como você faz um blush, uma maquiagem, você consegue fazer preenchimentos aqui também bem suaves com eles, bem assim sedosos. Você cria um efeito muito legal que você só consegue com esse pincel. Você não consegue fazer com esse aqui, você consegue com esse. Inclusive tem um vídeo aqui também que eu ensinei a vocês a fazer pintura com corante a seco, uma pintura a seco do Simple também, a primeira parte. Eu ensino a usar pincéis de maquiagem, então é uma boa opção também. Eu acho que é um pincel que não pode faltar. Eu compro os mais baratinhos possíveis. Esses pincéis aqui não tem necessidade nenhuma de ser pincel caro, pincel barato. Esse pincel aqui deve ter custado R$3, R$4, é bem baratinho. Aí eu compro de tamanhos e formatos diferentes, porque fica mais fácil de preencher ali o meu desenho. Tem um outro pincel aqui que vocês acreditam que vocês conheçam bem, que é o pincel de blush. Então esse pincel aqui de blush, ele obviamente é bem maior, né, do que esse outro pincel bem fininho aqui. E ele serve especialmente também, se você quiser aqui, ó, fazer um preenchimento na lateral de um bolo, você consegue criar um efeito aqui também bastante interessante. E obviamente que esse pincel aqui também, para esse tipo de preenchimento, ele será bem melhor. Aqui você vai criar uma forma muito parecida, muito semelhante realmente a um blushzinho de uma maquiagem. Então ele tem algo aqui um pouco mais sedoso, você consegue criar algo aqui suave, algo parecido também aqui, ó, com uma fumacinha. Então você tem esse efeito bem legal. Aqui eu também gosto desse pincel, não uso tanto, mas pode ser legal aí para você fazer algum efeito ao redor do seu bolo, fica também interessante. Então, ó, pra vocês verem aqui, eu fiz um preenchimento aqui de um jeito com o pincel aquarelado, aqui um outro completamente diferente por causa do pincel de maquiagem. Então, aqui, se eu for falar para vocês quais são os meus pincéis assim que eu acho que não deve faltar, é um pincel desse
desse tipo aqui, redondo, que a gente chama de aquarela. Um pincel fininho, não pode faltar jamais. E pincéis também de maquiagem quando você quer fazer pintura a seco. Acho que são os pincéis assim fundamentais que não podem faltar de jeito nenhum. Esses pincéis de maquiagem não tem numeração, não tem número, nada disso. E aí, uns outros secundários são esses pincéis aqui que eu mostrei, um reto, um língua de gato. Não precisa ser os dois, pode ser um só deles. Esse aqui é um da Condor 28412. Esse aqui é um da Tigre, número 14, Fine Touch. Pra falar a verdade, não faz nem muita diferença, tá? Essa linha aqui, porque quando eu compro esse pincel, eu não fico olhando o número, nada disso. Pra mim, o que é mais importante aqui é o tamanho aqui e a largura desses pincéis. Aí eu tenho sempre um assim, menorzinho, e eu gosto de ter um maior, caso seja necessário. Além daqueles ali que eu já mostrei pra vocês. E aí, além desses, tem uns outros também que são tão baratinhos que você encontra em lojas de materiais de construção. Esses pincéis aqui, gente, são muito baratos, em torno de 3, 5 reais, acho que no máximo, tá? Eles são bem baratinhos, eles têm essas cerdas aqui bem duras, como se fossem aqui palhas, são bem duras mesmo. Esses pincéis, apesar de tudo, conseguem criar alguns efeitos incríveis, mas eu não vou demonstrar eles aqui. Sabe por quê? Preparei um vídeo especial te ensinando a fazer uma árvore muito fácil, uma paisagem, melhor dizendo, ali, com grama, com folhagens, com céu, com tudo, usando apenas um pincelzinho desse aqui para criar esse efeito. E você vai adorar, eu tenho certeza. Mas esse é o próximo vídeo, então você não pode perder. Para isso, você tem que ativar o sininho aqui, se inscrever e ativar o sininho, porque quando entrar o novo vídeo, o YouTube já vai te avisar que chegou esse vídeo aqui. E deixa aí nos comentários o que você achou aqui dessa aula. Ficou com alguma dúvida desses pincéis? O que você achou sobre esse guia aqui prático, rapidinho, sobre pincéis fundamentais que não podem faltar aí para você fazer pinturas incríveis, espetaculares em bolo. E é isso aí, gente. Então, a gente se encontra na próxima aula para você aprender a usar junto comigo aqui esse outro pincel de uma forma super prática, rápida e criando uma paisagem incrível. Então, gente, até o próximo vídeo. Beijo e até lá!